Álvaro Arbeloa é o novo treinador do Real Madrid. Apostando numa fórmula que foi muito vitoriosa com Zidane, o clube entrega o banco ao ex-jogador que cresceu como técnico nas categorias de base merengue. Nesse vídeo você vai entender como Arbeloa pensa o jogo, qual que é o seu modelo tático, o que ele tem de aplicar e como o Real Madrid pode jogar a partir de agora. Antes da gente trazer os lances e também a formação que eu imagino que o Arbeloa vai utilizar na equipe do Real Madrid, vamos conhecer um pouco mais sobre ele rapidamente. Tá, 42 anos, foi ex-jogador do Real, também atuou pela equipe do Liverpool e se aposentou em 17 e 18 atuando pela equipe do West Ham. E aí o caminho dele é muito parecido com o que aconteceu com o Zidane, você vê, ó, representante do clube em 2020, até 2020, né? Treinador de formação, depois treinador também da UEFA, aqui, né, na Youth League, que a gente costuma chamar. Depois treinou o Sub-19 até chegar ao Real Madrid Castilha. Foram 23 partidas apenas no Real Madrid Castilha, tá? Óbvio, tá? A gente olha esse desempenho 25-26 e fala, cara, pô, 8 derrotas, 12 vitórias, 3 empates, não são números extremamente expressivos. Mas a gente tem que considerar que categoria de base ela tem dois elementos principais. Para que serve a categoria de base? Para abastecer mercado, ou seja, fazer caixa no clube e obviamente subir jogadores para a equipe principal. Isso acontece a todo tempo. Eu vi todos os jogos aqui e dificilmente a gente tinha uma escalação igual, tá? Exatamente por isso, que alguns sobem principal, outros são vendidos, outros são emprestados, então tem uma variância muito grande, mas o sistema tá ali e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Lembrando, tá? O Arbeloa, ele atua no 4-3-3 e também no 4-2-3-1. Começando a falar do sistema defensivo, tá? Muitas vezes a gente vai ver eles marcando em bloco alto, mas geralmente eu diria que é um bloco médio, tá? Atacante, ponta esquerda, ponta direita e o meio campista mais avançado. Depois a gente vai dar uma olhada em mais alguns encaixes. Aí conforme a bola vai rodando, obviamente esses jogadores vão fazendo uma meia pressão ali no portador da bola, como a gente está vendo nesse lance. Só que tem alguns jogos, algumas partidas que eles também se propõem, né, na ideia do Arbeloa, de pressionar alto o adversário. E aí, obviamente, é uma pressão para tentar roubar essa bola, tá? Como a gente está vendo aqui nesse lance. Você vê que a bola cai ali no meio do atacante, o atacante vai para cima. Aqui a gente já destaca o lateral direito efetuando uma marcação aqui no campo de ataque. Aqui sim, já num bloco mais alto, por isso que eu digo um bloco médio alto, a gente costuma dizer dessa forma, né, que varia entre esses dois. Cai a bola no zagueiro do lado direito, você vê que ele percebe que tem um jogador ali lateral direito para adversário para receber essa bola, ele dá aquela olhadinha e vai chegar alguém também, e aqui é o lateral esquerdo, então esse aqui é um destaque, um ponto de destaque bem interessante no modelo de jogo do Álvaro Arbeloa, agora defensivamente, mas eu quero trazer também outros ofensivamente, perdão. E aí vocês vão observando, tá? Aqui, por exemplo, ó, de novo, ó, para mim isso aqui é um bloco médio alto, tá? Então a equipe vai, faz uma meia pressão, você vê que a bola vai caindo e o jogador que está no setor vai ali fazendo essa possível pressão. Mas como está pressionando sozinho, eles não pressionam com tudo. E aí no meio campo a gente observa encaixes, tá? E aqui eu destaquei um deles, tá? O volante efetuando essa marcação um pouco mais próxima do meio campista adversário ou do atacante adversário, que acaba forçando ali uma bola para fora. Início de construção aqui que fica muito interessante e eu já imagino isso daqui projetado, seja com o Camavinga ou com o Tchouaméni, depois a gente vai trazer a formação também. Isso acontecendo no time principal. Percebe como o volante ele recua e fica lá na linha de 3 ali entre os zagueiros? Olha que interessante esse movimento que a gente observa, ó. O volante é o jogador mais recuado, né? Desce e faz uma saída de 3-1, tá? Mas tem variações por aqui que a gente vai ver, tá? Além desse 3-1, a equipe também faz outra saída. Aqui, obviamente, né? Jogando com uma equipe que joga no 3-5-2, a ideia é clara, né? Ter vantagem numérica contra esses dois atletas, ou seja, eles não vão conseguir roubar a bola de 3 jogadores aqui trocando passe, então você vai ter sempre uma linha de passe livre, então é bem interessante essa formação. Agora, numa outra partida, numa outra questão, também o volante, olha de novo, ele fazendo o movimento de recuar, ou seja, para dar sempre uma opção de passe livre para os zagueiros, tá? Sempre entre os zagueiros, e aí a bola acaba chegando no goleiro, tá? E aí o goleiro um pouco mais pressionado distribui no lateral. Você vê que aqui nesse momento eles já conseguiram, né, de fato quebrar a pressão aqui do adversário, né, uma pressão inclusive um pouco mal feita, tá? E aqui eu destaco, né, como eu falei lá, 3-1 naquela imagem anterior, agora já um 3-2, ou seja, os dois volantes descendo, né? E o volante, né, o mais recuado, como vocês viram,
na saída de bola. Ainda na primeira fase de construção, mas adiantando um pouco mais, lembra que eu falei para vocês sobre o destaque dos laterais? Pois é, isso é uma coisa que eu quero ver funcionando muito no time principal. Dá uma olhada a amplitude e também como estão avançados tanto o lateral esquerdo como o lateral direito aqui abaixo do vídeo. Isso é uma ideia tática bem interessante, porque vai alargar o campo e obviamente quando essa linha de 4, lá ele, aqui do adversário, for pressionar o lateral, obviamente vai gerar espaços aqui por dentro no famoso meio espaço, que é o espaço entre o zagueiro e o lateral esquerdo. Então é bem interessante a gente ver esse movimento. Aliás, os laterais são muito dominantes. Se a gente pensar em Álvaro Carreiras, Fran Garcia, o próprio Valverde jogando como um ala, cara, acho que tem tudo para funcionar muito bem essa fase de construção que a gente vai ver agora com mais detalhes. Antes de trazer mais detalhes táticos, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, se tiver opção, clica aí no botão hypar, que isso aí ajuda demais na divulgação desse vídeo. Tamo junto. Agora já na segunda fase de construção, a gente consegue perceber os laterais funcionando muito bem. Você vê que o meio campista aqui ele recebe a bola e já observa lá do outro lado, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de inverter lado aqui. Mas dá uma olhada no lateral esquerdo aqui já passando nas costas, ou seja, dando uma boa opção por aqui, e onde o lateral direito recebe essa bola, quase que como um ponta, né? E aí ele observa a área, faz o cruzamento, gera um ataque perigoso para a equipe do Real Madrid Castilla. Isso também acontece do lado oposto, tá? Então, independente de qual seja o atleta, como eu falei, a ideia não é focar aqui no atleta, sempre laterais extremamente em amplitude e ofensivos, tá? Por isso que a gente não viu praticamente os laterais tocando na bola ali a hora que eu falei da primeira fase de construção, porque eles sempre vão estar avançados, tá? Então, essa é uma ideia, uma filosofia aí do jogo, do modelo de jogo do Arbeloa. E aí, de novo, agora dessa vez o lateral esquerdo recebe a bola e aí o ponta, tá? Ataca o meio espaço entre lateral direito e zagueiro adversário, consegue ali gerar jogo, apesar do erro de passe. Já no último terço do campo, na última fase de construção, isso daqui é uma parada que acontece bastante e tem um fundamento bem interessante. Você vê que eu destaquei aqui, porque são vários jogadores adversários no mesmo setor. Na verdade aqui são 5, né? E um sexto aqui um pouco mais distante. E aí o ponto esquerda inverte a bola lá no lateral direito, tá? Até esse momento ele recebe a bola, também não tem muito espaço, ou seja, não vai conseguir gerar muito jogo por aqui, porque tem muitos atletas adversários. E aí de novo, tá? É um time que não tem, né? É um modelo de jogo que preza por inverter a bola e sempre pegar um jogador livre do outro lado. E se a gente parar para pensar na equipe do Real Madrid principal, com Vini Júnior, com Rodrigo, o próprio Kylian Mbappé que vira e mexe cai para uma ponta esquerda, você imagina esses jogadores pegando essa bola livre como a gente está vendo nesse lance aqui. E aí depois, tá? Dentro já do entrelinhas do adversário, como a gente está vendo aqui nesse momento, aí sim a equipe gera jogo com passes rápidos, passes curtos e um pouco mais de aproximação. Mas a ideia inicial é sempre essa, ó. Vamos ver de novo aqui um outro lance, parece até o mesmo lance, mas não é, ó. 5 jogadores ali, não dá para atacar, retorna a bola para os zagueiros, faz a flutuação, ou seja, inverte de lado. E aí quando a bola chega do lateral direito, a gente percebe que ele já está olhando lá do lado esquerdo. Então é realmente uma filosofia de jogo, uma ideia de jogo aí treinada pelo Álvaro Arbeloa, que pode funcionar muito bem no time principal. E esse lance aqui eu acho que ilustra muito bem essa questão da inversão, como que ela pode funcionar e pode gerar muito jogo, muita oportunidade de gol para a equipe principal do Real Madrid, se o Arbeloa levar isso à frente, que com certeza vai acabar levando. Você vê que a bola está com o lateral direito aqui, e aqui, ó, geralmente o capitão é aquele cara que entende mais taticamente o seu treinador, né? Olha como ele aponta, tá? Pro lado esquerdo, ou seja, aponta ali para você ficar livre, tá? Então você vê que ele dá sinal a todo momento. E aí o meio campista, que aliás tem um trabalho bem importante, é um time de muita posse de bola, que a gente vai ver do Arbeloa, inverte uma bola até rasteira, né? Que é difícil a gente ver, e cai no lateral esquerdo de novo com espaço. E aí, como eu falei, perto da área é mais aproximação, mais toques rápidos e conclusão rápida de jogada, que é o que acontece nesse lance finalizado com gol. E já que eu falei dessa questão da aproximação e de posse de bola também, é óbvio, vai continuar sendo um time dominante, tá? Na Espanha, vai ter mais posse de bola que o adversário na maioria das vezes. Só que, tá? A partir do momento que passa da primeira fase de construção, a ideia é gerar jogo rápido, ou seja, se tiver espaço a gente vai gerar jogo rápido, e essa é uma parada que acredito que vai funcionar muito bem na equipe principal. Ó,
sempre dando bastante amplitude no campo, né? Lateral esquerdo apontado aqui em cima, lateral direito nem dá pra gente ver aqui no vídeo, pesando bastante a última linha, ou seja, gera bastante dúvida por aqui para conseguir atacar esses meios espaços aqui da defesa. E aí o zagueiro pega a bola e já dá de primeira no meia, tá? E aí, como eu falei, jogo rápido, né? Ele já percebe a intenção, né, de atacar aqui no facão do atacante, né, o atacante central, e já recebe a bola lá na frente para tentar buscar o gol. E aqui eu tô pensando exclusivamente no Vini Júnior, mas pode ser no Kylian Mbappé também, tá? Que também faz muito essa função no Real Madrid, ó. Perceba como o adversário vai tentar o ataque, tá? A equipe pressiona, rouba a bola e já tem dois atletas. E esses dois atletas certamente podem ser Mbappé e Vini Júnior. Para quê? Para que o contra-ataque sempre esteja muito bem armado, muito bem nivelado para conseguir gerar perigo. Você vê que o meio campista ele já avança e já sabe, né? Abre um do lado direito e um do lado esquerdo fora do bloco de marcação aqui do adversário. Infelizmente essa bola acabou não chegando, mas já dá pra gente ter uma boa ideia do que a gente pode ver, né, do Vini Júnior voltar a brilhar com o Arbeloa. Projetando todo esse cenário tático, todas essas questões de modelo de jogo do Arbeloa, na equipe principal do Real Madrid, na minha opinião, essa seria a melhor formação. Num 4-3-3 com Courtois no gol, Hausen e Militão, aliás, dois jogadores muito bons para efetuar lançamentos, inversões de jogo, coisa que a gente viu bastante aqui na equipe do Arbeloa no Sub-21 no Real Madrid Castilha. Com o Federico Valverde aqui pela lateral, pode ser o Dani Carvajal também. Acho que, inclusive, né, esse estilo dele de jogar com laterais bem apontados, bem ofensivos, laterais de profundidade, vai complicar ainda mais o Arnold, que talvez pode ser muito mais um meio campista, né, sendo utilizado mais como meio campista por ele. Álvaro Carreras também é muito bom fazendo esse corredor, o Mendy que está lesionado também faz muito bem, o Fran Garcia talvez seja o terceiro jogador aí nessa briga, né? E o meio-campo formado com Tchouaméni, Camavinga e Bellingham. Aliás, vejo uma boa oportunidade do Camavinga poder jogar um pouco mais solto, tá? Bem verdade que o Camavinga melhorou muito defensivamente quando chegou ao Real Madrid, mas quem viu ele no Rennes jogando como camisa 10 sabe que ele tem muita qualidade para chegar no ataque também, tá? Então eu imagino o Tchouaméni sendo esse cara que faz a saída, a primeira fase de construção, aliás joga como zagueiro em algumas questões, e aí o Camavinga e o Bellingham atuando por aqui. Num 4-2-3-1, o Bellingham seria o jogador mais avançado e aí Tchouaméni e Camavinga seriam os dois meio-campos, também é uma boa variação. Depois o Vini Júnior pelo lado esquerdo, acho que aqui não há dúvidas sobre isso. Kylian Mbappé e o Rodrigo volta a ser uma boa opção, principalmente por quê? Porque com o lateral fazendo mais corredor, como a gente viu, né, atuando um pouco mais próximo aqui de amplitude, o Rodrigo também pode centralizar um pouco mais. Aliás, ele gosta de jogar como meio campista e também como ponta esquerda, já falou sobre isso também. Então é provável que a gente veja um desenho tático desta forma na equipe do Real Madrid. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Para mim, apesar da pouca experiência, considerando todos os problemas que o Xabi Alonso teve ao tentar implementar de forma pouco eficiente seu modelo de jogo, a escolha da diretoria faz muito sentido. A filosofia do Arbeloa se aproxima muito mais do que vinha dando certo com o Ancelotti. Um jogo que privilegia os extremos de velocidade, como o Vini Júnior, atacando os espaços de forma rápida e direta. Agora fica aquela dúvida: você acredita que essa aposta pode resultar numa passagem vitoriosa? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se curtiu o vídeo, se inscreva aqui no canal e assiste mais conteúdos de futebol no detalhe que estão aparecendo aqui na sua tela. Tamo junto!